Fala, meus jovens! Seguinte, enquanto metade do Brasil tá pagando uma fortuna num Corolla, achando que é a única opção decente do planeta, tem um monte de SUV ignorado por aí, custando a partir de 40 mil, com mais espaço, mais presença e um conforto que humilha muito o sedã queridinho de revenda. Hoje eu separei 5 desses esquecidos de ouro para te provar isso. Antes de eu te mostrar quem são essas naves pela metade do preço, já mete o like no vídeo, não gasta gasolina, não dói e ainda ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que tá quase jogando dinheiro fora em nome de status. Bora? A RAV4 2.0 2011 é aquele SUV que já foi estrela de concessionária e hoje está largado no fundão dos classificados. Meio esquecido, mas ainda com muita moral para quem sabe o que está olhando. O povo só lembra das RAV4 mais novas, cheias de LED, cara de importadão, e esquece que essa geração mais antiga foi justamente a que ajudou a construir a fama de Toyota que não quebra nunca. Lá em 2011, ela já era um SUV de respeito, projeto global, feita para rodar em tudo quanto é canto do mundo, com aquele 2.0 aspirado da Toyota que não tem medo de quilometragem alta. Nada de turbo frescurento, nada de invenção maluca. Motor simples, confiável, com manutenção relativamente tranquila para a categoria. A maioria vem com câmbio automático tradicional, daqueles que você engata o D e esquece da vida. Não é foguete, mas anda o suficiente para estrada, ultrapassagem na boa e uso diário sem sofrimento. O visual dela é bem aquele SUV raiz de começo de década, mais quadradinha, com step pendurado na tampa traseira, lateral alta e aquele jeitão que muita gente ainda curte mais do que esses SUVs novos todos arredondados. Quem gosta de carro com cara de utilitário mesmo, olha para essa RAV4 e sorri. E sinceramente, lavadinha, com roda bonita, ainda passa tranquilamente por carro bem mais novo para quem não é fissurado em ano/modelo. Por dentro, ela mostra bem o estilo Toyota da época. Nada de luxo absurdo, mas tudo bem montado, painel simples e funcional, ergonomia certinha, banco confortável, espaço interno muito bom. Atrás vai adulto numa boa, e o porta-malas é generoso, perfeito para viagem, família, mala, tralha de fim de semana. Suspensão bem acertada para o uso misto, encara buraco de cidade brasileira sem desmontar e vai tranquila em estrada de terra leve, principalmente se for versão com 4x4. E o grande trunfo dela é esse, mesmo sendo 2011, ainda é Toyota. E Toyota, quando o dono maltrata, sã de oficina, ver RAV4 dessa geração realmente quebrada por falha grave de projeto é raro. O que você vê é carro judiado, revisão ignorada, dono que achou que SUV é indestrutível e rodou sem olhar óleo, fluido, nada. Se pegar uma com histórico de manutenção decente, sem gambiarra, sem sinal de porrada torta, a chance de te dar dor de cabeça séria é bem menor do que muito SUV 0 km todo elétrico que tem por aí hoje. Agora, como é carro de mais de 10 anos, não dá para ir na inocência, tem que garimpar. Conferir se não foi carro de praia estourado de corrosão, se não tem vazamento, se o câmbio troca liso, se a parte de suspensão não está pedindo socorro, se o ar gela bem. Mas, achando uma inteirinha, você leva para casa um SUV bem construído, confiável, espaçoso e com nome forte. E o melhor, hoje você já acha a Toyota RAV4 2.0 2011 no mercado de usados ali entre uns 55 a 63 mil reais, dependendo de estado e versão. Com essa grana, 0 km, você cai em hatch 1.0 pelado, apertado, com porta-malas minúsculo e tudo simplão. Na RAV4, você tá falando de SUV de verdade, com porte, conforto e aquela tranquilidade de saber que, bem cuidada, ainda tem muita estrada para rodar. Resumo sincero, é antiga? É. O povo esqueceu? Esqueceu. Mas exatamente por isso virou oportunidade. Se você topar pesquisar com calma e achar uma em boas condições, essa RAV4 2011 ainda humilha muito SUVzinho novo por aí em robustez, espaço e durabilidade. O Tucson 2.0 2012 é aquele SUV que virou patrimônio histórico de tanta unidade que rodou, e ainda roda por aí. Teve época que parecia regra, condomínio que se prezasse tinha pelo menos um Tucson prata parado na garagem. E não era à toa. Lá no meio dos anos 2000, quando chegou, ele foi praticamente o primeiro SUV aspiracional da classe média. Era grande, imponente, tinha cara de importado, posição de dirigir alta e um conforto que humilhava muito o sedã da época. A Hyundai acertou tanto a mão no projeto que ele ficou anos e anos em linha praticamente sem mudar, e o povo continuou comprando. O 2012 é bem isso, final de carreira da geração, mas com o mesmo acerto que fez fama. Visualmente, ele ainda segura bem, não parece carro jurássico como muito modelo 2012 que você bate o olho e já sente o cheiro de painel velho.
O desenho é simples, mas tem presença. Frente parruda, lateral alta, traseira com aquele vidro grande e a altura em relação ao chão passa o recado. É SUV mesmo, não hatch anabolizado. Lavado, com roda bonitinha, ainda chama atenção, principalmente para quem curte SUV mais raiz e menos cheio de frufru. Por baixo da lata, a receita é conhecida. Motor 2.0 16V, normalmente flex nas unidades nacionais, casado a câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4. E aí vem o ponto que você mesmo já adiantou, é um SUV pesado. Não adianta querer consumo de HB20 1.0 num bicho alto, largo, com quase 1,5 tonelada nas costas e câmbio de 4 marchas. Ele anda direitinho, segura estrada numa boa, sobe serra sem chorar, mas na bomba o frentista vai te ver com certa frequência. Não é para quem conta moeda para abastecer. Por outro lado, o conforto compensa. A suspensão foi pensada para aguentar buraco de cidade brasileira e ainda assim não te quebrar por dentro. Na estrada ele vai macio, estável, sem aquele balanceio irritante de carro alto mal acertado. Os bancos são largos, a posição de dirigir é bem agradável, o espaço interno é muito bom, tanto na frente quanto atrás, e o porta-malas aceita viagem de família sem nem suar. É o típico carro que você entra, ajusta o banco, liga o ar e esquece da vida na estrada. Por dentro, claro, dá pra ver que não é projeto de ontem. Painel mais simples, muitos botões físicos, plástico duro pra todo lado. Mas é tudo bem montado, aquele estilo coreano da época. Não é luxo, mas é honesto. Nas versões mais ajeitadas você já encontra ar digital, couro, som com comandos no volante, alguns mimos que, para 2012, deixavam o carro bem na fita. E a grande vantagem é que não tem aquela overdose de eletrônica sensível que muita SUV nova tem, menos coisa para dar pau. Em confiabilidade, o Tucson tem um histórico bem decente. Mecânica simples, muita peça compartilhada com outros Hyundai e Kia, motor já mais do que conhecido por mecânico de esquina, nada de turbo, nada de injeção direta. O que costuma pegar em carro abandonado é o de sempre, dono que nunca trocou o óleo direito, suspensão cansada por anos de buraco, ar-condicionado sem manutenção. Mas de falha crônica grave e rara, é raro ver relato sério quando o carro teve cuidado mínimo. E como foi um dos SUVs mais vendidos da época, tem peça à vontade, tanto original quanto paralela. Agora, usado com mais de 10 anos, não se compra no escuro. Tem muito Tucson que viveu de rodar em estrada de terra, praia, pegar peso, rodar sem revisão. Então, se for partir para um, tem que olhar bem. Estrutura, parte de arrefecimento, radiador, mangueira, reservatório, câmbio trocando liso, principalmente o automático de 4, marchas, barulheira em suspensão, histórico de manutenção. Achar um exemplar inteiro faz toda a diferença entre carro confortável e curso intensivo de oficina. A parte boa é que justamente por ser velho de guerra e ter saído de moda, o preço ficou bem interessante. Hoje você encontra Hyundai Tucson 2012 na faixa de mais ou menos 43 a 55 mil reais, dependendo de estado, versão e câmbio. Pensa um pouco, com isso, zero carro, você pega hatch 1.0 pelado, com espaço limitado, acabamento simples e suspensão dura, ou no máximo um pseudo SUV minúsculo. No Tucson, você tá falando de SUV espaço de verdade, confortável, alto, com porte de carro grande. Resumindo, não é carro para quem quer gastar pouco no posto, nem para quem é neurótico com ano/modelo mais novo que o do vizinho. É carro para quem quer conforto, espaço e aquela sensação de estar dirigindo algo robusto, sabendo que a mecânica é simples e já bem conhecida. Se você garimpar e achar um 2012 em bom estado, sem gambiarra e com revisão em dia, vale sim a pena, principalmente se a ideia é rodar gostoso e não ficar correndo atrás de moda em concessionária. A Captiva 2.4 2012 é aquele SUV que, se você mostrar a foto para alguém que não entende de carro, o cara fala, caramba, que nave! Aí você mostra o histórico de dono sofrendo com manutenção e luz acesa no painel e ele já responde, melhor deixar pra lá. É literalmente o típico amor platônico automotivo do mercado de usados. Ela veio pro Brasil na época em que SUV médio importado era coisa de patrão mesmo. Lá no fim dos anos 2000, a GM trouxe a Captiva dos Estados Unidos/México para ser o topo da cadeia alimentar da Chevrolet por aqui. Mais cara que Vectra, mais imponente que qualquer coisa da linha, cheia de equipamento e com aquela cara
de cheguei. Muita gente queria uma, pouca gente conseguia pagar zero. A 2012 2.4 é da fase final dela, já com aquele visual mais atual da época, parruda, com frente grande, lateral alta, roda grande, aquela postura de SUV gringo que até hoje chama atenção. Lavada e alinhada, você para numa vaga de shopping e ainda tem gente olhando como se fosse carro de 100 conto pra cima. O problema é o bastidor da novela. Debaixo do capô tá o famoso 2.4 Ecotec, 4 cilindros, aspirado, que não é nenhum monstro, mas empurra o carro com dignidade. Só que aí vem a pegadinha. A Captiva é pesada, muito mais pesada que SUV compacto atual, e esse 2.4 sofre um pouco para fazer tudo andar com vontade. Não é que seja um lixo, ela anda direitinho, mas para tirar proveito você acaba pisando mais. E quando você pisa mais, o que acontece? Consumo vai pro saco. Não existe milagre de física. SUV médio, pesado, motor 2.4, câmbio automático de 6 marchas, não é exatamente amigo do frentista, é cliente VIP. Aí entra outra parte da fama dela, painel tipo árvore de Natal. Captiva adora acender luz. Luz de ABS, luz de controle de tração, luz de airbag, luz de injeção, várias coisinhas chatas de sensor, módulo e sistema eletrônico que, se você não tiver alguém que entenda realmente do carro, viram caça aos culpados em oficina. Muita gente levou em mecânico meia boca, o cara saiu trocando peças sem diagnóstico, gastou uma nota e saiu falando que o carro é bomba. Em teste de longa duração e na mão de dono que cuida com critério, dá para ver que boa parte dos problemas é crônico por desleixo, não por projeto horrendo. Mas sim, é um carro chato para quem não gosta de lidar com eletrônica. Manutenção é outro ponto que assusta, e com razão. Não adianta se enganar. Por preço de usado barato, você ainda está mexendo num SUV importado de época em que dólar era outra conversa. Peça mecânica básica até se acha com certa facilidade. Filtro, pastilha, correia, algumas coisas compartilham plataforma e motor com outros GM. Mas lataria, suspensão específica, componente eletrônico, acabamento, tudo fica mais caro e às vezes demora mais para chegar. Tem peça? Tem, mas não é cheguei na esquina, achei em 5 minutos igual carro popular. Por outro lado, conforto é o que mais entrega. E aqui ela humilha carro 0 km barato fácil. A Captiva é um sofá com roda, banco largo, macio, posição de dirigir alta, suspensão gostosa na estrada, isolamento acústico bem melhor que muito SUV moderno de plástico duro. Para viajar, ela é uma delícia. É o típico carro que você faz 400 km e desce menos cansado do que saiu de casa. Ar digital, bancos em couro, alguns com ajuste elétrico, comandos no volante, às vezes teto solar, tudo aquilo que, quando nova, colocava ela num patamar bem acima do povão. Então, onde é que ela faz sentido hoje? Justamente para quem sabe exatamente no que está se metendo. É o cara que não está esperando milagre de consumo, não está achando que é carro de manutenção barata e que entende que, sim, uma Captiva 2012 ainda vai te tratar como dono de SUV médio importado, inclusive na hora de comprar peça. Em compensação, o preço de entrada hoje é quase piada quando você lembra quanto custava zero. Dá para encontrar Chevrolet Captiva 2.4 2012 sendo anunciada por aí na faixa de 43 a 55 mil reais, com unidades a partir de uns 43 mil reais, dependendo de estado e km. Ou seja, valor de hatch 1.0 pelado com interior de plástico, sem espaço, sem conforto. O carro em si, quando está inteiro, entrega muito mais em conforto, porte e sensação de carro de categoria acima. Mas aqui não tem conto de fadas. Captiva não é carro para comprar no impulso. Tem que olhar histórico, levar em mecânico que conheça GM importado, passar scanner decente, ver se as luzes do painel apagam mesmo, checar câmbio, essas caixas automáticas de 6 marchas sofrem se não trocaram óleo nunca, testar ar-condicionado, olhar parte de suspensão e ruído estranho. Pegando um exemplar estourado, sem cuidado, aí você vai confirmar tudo de ruim que o povo fala. Pegando uma em bom estado, com dono cuidadoso, aí sim você tem um SUV confortável, chamativo, ainda bonito, por um valor que faz sentido para quem está disposto a bancar manutenção de carro grande. Resumindo, é esquecida, tem fama de encrenqueira, manutenção é cara e consumo não ajuda. Se isso for problema para você, corre dela. Agora, se você quer um SUV médio com cara de carrão, conforto de verdade, não liga de gastar mais na hora de arrumar e topa garimpar muito até achar uma boa, a Captiva 2.4 2012 pode ser aquele prazer culposo que, na sua mão, vira negócio legal.
Honda CR-V LX 2010 é aquele SUV que o povo olha e fala velhinha, mas se você for esperto, enxerga tanque de guerra com ar-condicionado. Muita gente esqueceu dela porque já tem 2 gerações depois rodando por aí, tudo cheio de LED e centralzinha nova. Mas essa 2010 foi justamente a fase em que a CR-V virou sinônimo de SUV confiável pra caramba no Brasil. Ela é da 3ª geração da CR-V, aquela mais arredondada, com traseira alta e cara de carro de família que se dá bem na vida. Na época, era SUV de gente que queria sair do sedã sem virar refém de picape. Suspensão independente nas 4, acabamento honesto, motor 2.0 e-VTEC aspirado, automático de 5 marchas e aquele 4x4 real-time nas versões com tração integral, entrando quando precisava. A LX é a versão mais simples, sem tanto frufru de couro e teto, mas é justamente aí que mora a graça para o usado, menos coisa para dar pau e mesmo nível de robustez. Esse 2.0 da Honda é famoso por uma coisa: aguenta. Não tem turbo, não tem injeção direta, não tem frescura eletrônica demais. Com óleo trocado na data certa e combustível decente, roda uma vida. Câmbio automático de 5 marchas, mesma história. Tecnologia simples, projeto antigo, mas muito confiável. Tem CR-V dessa safra com mais de 200 mil quilômetros rodando liso, sem nunca ter aberto motor ou câmbio, só no arroz com feijão. Ver uma CR-V 2010 quebrada no acostamento é bem mais raro do que ver SUVzinho novo com um módulo de câmbio surtando. No dia a dia, ela ainda é um baita carro. Posição de dirigir alta, visibilidade ótima, você se sente por cima do trânsito mesmo. A suspensão foi pensada para o asfalto brasileiro 2ª divisão. Buraco, remendo, valeta, tudo ela filtra com mais dignidade do que muito SUV compacto atual durinho e seco. Na estrada vai macia, estável, segura, é SUV para você fazer 300, 400 quilômetros e descer inteiro, não moído. Espaço interno é outro ponto que envelheceu bem. Atrás cabe adulto grande e tranquilo, não tem esse drama de joelho no banco da frente. O assoalho quase plano ajuda muito no conforto de quem vai no meio. Porta-malas enorme, cabe mala de família, tralha, caixa, carrinho de bebê e ainda sobra espaço para umas besteiras. Para quem gosta de viajar, ir para sítio, praia ou simplesmente viver jogando coisa lá atrás, é uma mão na roda. Por dentro, claro, dá para ver que é um projeto de mais de 10 anos. Não tem telão, Android Auto, essas modernidades. Tem painel analógico bem organizado, acabamento que aguenta o tempo sem ficar se desfazendo e ergonomia de japonês. Tudo ali onde você espera que esteja. LX geralmente vem com ar, direção, vidros e travas elétricas, som, alguns comandos no volante, ABS, airbag, o básico bem feito. Nada de frescura, mas também nada de carro pelado deprimente. O motivo dela ter sido meio esquecida é simples. O brasileiro se apaixona pelo ano e pelo design novo e esquece que carro bom é o que continua funcionando direito com o tempo. Aí o cara paga 100 e cento e tantos mil num SUV compacto 1.0 todo de plástico apertado e torce o nariz para uma CR-V 2010 só porque tem mais de 10 anos de documento. Se você olhar com frieza, faz muito mais sentido encarar uma dessas bem cuidada do que torrar a mesma grana num 0 km que não entrega metade de espaço e conforto. Agora, usado de 2010 é aquilo, não é ir na fé e fechar com o primeiro anúncio. Tem que procurar uma com histórico de manutenção, sem fumaça estranha, câmbio trocando liso, sem vazamento, sem sinal de tranco ou aquecimento. Mas a vantagem é que, sendo Honda, muita gente fez revisão certinho em concessionária ou mecânico qualificado. Bom, então não é tão difícil achar exemplar inteiro, só não pode ter preguiça de olhar. De grana, ela tá numa faixa bem interessante hoje. Você encontra Honda CR-V LX 2010 ali por volta de 52 a 58 mil reais, dependendo de estado, quilômetro e região. Com isso, 0 km, você cai em hatch 1.0 básico, apertado, com porta-malas pequeno e acabamento simples. Na CR-V, você está falando de SUV médio de verdade, confortável, espaçoso, com mecânica japonesa raiz que já mostrou a que veio. Resumindo, é antiga? É. O povo esqueceu? Esqueceu. Mas se você garimpar e achar uma CR-V LX 2010 em bom estado, sem gambiarra e com revisão em dia, ainda é um baita negócio para quem quer SUV confiável, confortável e com cara de carro de gente grande pagando preço de popular vitaminado. É o tipo de carro que você compra hoje e, se cuidar, ainda deixa muita SUV novinha passando vergonha por muito tempo.
O Outlander 2.0 2012 é aquele SUV que já teve status de importadão de patrão e hoje está largado no fundão dos classificados, meio esquecido, mas ainda com muita moral para quem sabe o que está fazendo. É o típico carro que o povão ignora porque é antigo e é Mitsubishi, e justamente por isso vira oportunidade para quem não compra só pelo ano no documento. Lá atrás, quando chegou essa geração, a Mitsubishi vendeu o Outlander como o SUV de família com alma de Lancer, plataforma parecida, jeitão mais firme de rodar que muito utilitário molenga e aquele visual mais sóbrio, sem exagero. Em 2012, ele já estava no fim de ciclo dessa geração, ou seja, o que tinha que quebrar em carro de teste e de dono apressado já tinha quebrado, e o que sobrou na praça era carro mais maduro, projeto conhecido, sem surpresa de primeira fornada. O 2.0 dessa época é aquele 4 cilindros aspirado 16V, honesto, que não vai te dar porrada na nuca, mas te leva para qualquer lugar com dignidade. Normalmente vem casado com câmbio CVT, que é onde muita gente já torce o nariz sem nem saber do que está falando. Não é esportivo, não te dá aquele tranco de troca de marcha, é aquele esquema afunda o pé, o giro sobe e ele vai. Mas no dia a dia, se você anda na manha, ele é suave, confortável e até relativamente econômico para o tamanho do carro. O segredo é simples, CVT aqui é tipo relacionamento, se você cuidar bem, dura, se você ignorar óleo, aquecimento e ficar judiando, vai pro saco. Na prática, o Outlander 2.0 2012 é um SUV médio de verdade, não um hatch inflado. Espaço interno é bom, banco traseiro leva 3 com boa confiança, mas o tome fotográfico está bem inserido em cada vídeo que você visite. Mais conforto que muito SUV compacto atual, e o porta-malas é bem decente para viagem, mala, tralha de família. A suspensão tem aquela pegada Mitsubishi, firme o bastante para não ficar balançando igual barco em curva, mas ainda confortável para encarar buraco, asfalto remendado, estrada de terra leve sem te desmontar. Não é Jeep hardcore, mas para sítio, estrada de chão, cidade esburacada e estrada longa, resolve bonito. Por dentro, ele entrega o que se esperava de SUV médio da época, acabamento honesto, plástico bom, encaixe decente, sem essa frescura de tudo imitando metal escovado que lasca em 2 anos. O painel já tinha estilo mais clean, comandos bem posicionados, volante com ajuste, alguns com som no volante, ar digital, bancos confortáveis, em muitas versões até aquele ar de carro caro quando era zero. Hoje não vai te impressionar igual uma cabine de SUV 4 nova, mas passa longe de parecer interior de carro de entrada. A grande treta dele no mercado é pura birra e medo. Ah, Mitsubishi é caro de manter. Ah, a peça é difícil. Ah, CVT quebra. Vamos separar as coisas. Sim, não é manutenção de Palio 1.0. É SUV médio importado, peça de suspensão maior, pneu mais caro, fluido específico no câmbio. Você vai gastar mais que num compacto, isso é fato. Mas não é um OVNI, tem muito Outlander rodando, mesma base de Lancer, mecânica conhecida em oficina que mexe com japonês, tem peça de mecânica no paralelo, tem importador, tem desmanche. O que costuma doer é lataria e item muito específico de acabamento. E o CVT, se fizer troca de fluido no tempo certo, usar óleo correto e não viver pendurado em giro, dura. O que detonou muito a unidade foi dono que esqueceu que câmbio também precisa de cuidado. É por isso que, se você pensa em pegar um Outlander 2.0 2012, a regra é clara, não compra no escuro, tem que garimpar. Levar em mecânico decente, escanear, ver se o câmbio não está patinando, se não tem tranco, se o motor está redondo, sem fumaça, se a suspensão não está batendo mais que escola de samba, se o ar gela, se não tem vazamento de óleo e água. Achar um inteiro com histórico minimamente respeitável é o que define se ele vai ser seu melhor amigo ou seu curso intensivo de oficina. Agora, quando você encontra um desses em bom estado, aí começa a ficar bem interessante. Porque olhando o que tem hoje no mercado, você pega um SUV médio japonês, confortável, bem construído, com cara de carro de respeito, por preço de hatch 0 km pelado. Hoje, um Mitsubishi Outlander 2.0 2012 aparece no mercado ali na faixa dos 55 a 63 mil reais, dependendo de versão, estado e região. Com essa grana, zero, você cai em compacto 1.0 com painel de plástico, pouco espaço e aquele ar de fiz o que dava. Resumindo, sim, é antigo, sim, não é manutenção de carro popular, e sim, tem que manter sempre uma boa manutenção, sem miguelar em óleo nem empurrar problema com a barriga. Mas se você topar jogar esse jogo e achar um 2012 bem cuidado, o Outlander ainda vale muito a pena. É aquele SUV que o brasileiro médio esqueceu, mas que, na mão do cara que pesquisa, vira exatamente o tipo de carro que entrega bem mais do que custa.
E é isso, meus jovens, tá escancarado. Enquanto a galera tá torrando uma fortuna em Corolla sedã médio todo certinho, tem SUV ignorado por metade do preço, com mais espaço, mais presença, conforto de sofá da sala e, em vários casos, pacote de equipamento que deixa muito queridinho de revenda no chinelo. Esses SUVs que a gente passou aqui são exatamente o tipo de carro que o brasileiro pula sem nem olhar, só porque não tá na moda ou porque tem medo de qualquer coisa que não seja o arroz com feijão de sempre. E é aí que mora o ouro. O mercado desvaloriza, o primeiro dono chora e você, se souber escolher bem e não tiver preguiça de pesquisar, senta num carrão por preço de compacto sem graça. Minha opinião sincera, se você quer espaço, conforto, posição alta e aquele gostinho de estar num carro maior do que custou, vale muito mais olhar para esses esquecidos do que enfiar grana até o talo em sedã consagrado só para agradar vizinho e cunhado. Desde que seja carro em bom estado, com manutenção em dia e laudo honesto, é vantagem pura. Se curtiu essa visão mais pé no chão e quer mais conteúdo assim, já deixa o like aí embaixo, porque isso mostra que você não é refém de propaganda e ajuda esse tipo de vídeo a chegar em mais gente que tá quase jogando dinheiro fora em nome de status. E antes de vazar, já engata no vídeo anterior que tá na sequência. Lá eu já destrinchei mais um monte de carro injustiçado que pode ser exatamente o que você tá procurando. Vai lá, assiste, continua a maratona, que eu vou separando mais umas lasanhas de respeito para te mostrar no próximo.